Fala aí pessoal, beleza? Hoje nós veremos os 5 pontos negativos do Poco X3. Esse smartphone tem muito ponto positivo e foi até difícil de achar todos os pontos negativos para ele, mas os pontos negativos que eu vou trazer aqui para você não são pontos negativos que são obrigatoriamente para você não comprar o aparelho, mas sim que você tem que ficar atento antes de comprar, que talvez uma coisinha ou outra possa influenciar no seu uso e talvez até decepcionar você na hora da sua compra. Então não leve a mal pelos pontos negativos, mas o Poco X3 não é um aparelho perfeito, ainda mais pelo preço que ele é cobrado, né? Não dá pra gente exigir tanto assim desse smartphone, mas ainda assim ele não é perfeito, então por isso que eu tô trazendo aqui para você os 5 pontos negativos do Poco X3. Então, antes da gente começar e eu falar sobre o Poco X3 e os seus pontos negativos, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo que saia aqui, beleza? Caso você queira comprar o seu Poco X3 com o melhor preço, eu vou deixar os links de confiança aqui na descrição e também o grupo de ofertas caso você queira estar economizando um pouquinho mais. E também me segue no Instagram que está passando aí do lado para você ficar antenado com tudo que chega aqui no canal antes de todo mundo, beleza? Agora vamos começar falando sobre o Poco X3. O primeiro ponto negativo que eu encontrei aqui no Poco X3 foi em relação à sua memória. Nós temos versões de 64 GB e 128, que são armazenamentos bem grandes e que você vai conseguir colocar tudo que você precisa dentro, dependendo do seu uso. Mas o tipo de memória incluso aqui dentro não é a mais rápida do mercado, mas também não é a mais lenta. Só que ainda assim, para mim é um ponto negativo, porque ele é um smartphone que, digamos, é para entregar o máximo de desempenho pagando pouco. Então nós temos o UFS 2.1, que é um tipo de memória relativamente rápida, mas não é a melhor do mercado. Nós temos a 3.0 e a mais basiquinha seria a memória eMMC 5.1, que essa daí já é mais lenta e eu não recomendo você estar comprando smartphones com essa memória na faixa de R$ 1.400 para cima, tá? Então se tiver mais de R$ 1.400 e estiverem te colocando memória eMMC 5.1, eu não recomendo você comprar, tá? Mas aí você fala, Luan, como que eu consigo ver essa informação antes de comprar um aparelho? Entra no site GSM Arena, coloca o modelo do aparelho, lá na parte da memória ele vai te mostrar 128 GB, UFS 2.1, 3.0 ou até mesmo eMMC 5.1. Um ponto que eu tenho que falar aqui para vocês terem uma ideia, o Redmi Note 9, que muitas pessoas reclamam que está com lentidão, ele usa a memória eMMC 5.1. Já o Redmi Note 9S, ele não usa eMMC, ele usa o UFS 2.1. Então a gente já tem uma diferença de memória, né? Mas o Redmi Note 9 é um caso à parte que não é questão da memória, mas sim vários outros fatores. Já no Poco X3 aqui, essa memória não é a mais rápida, mas ainda assim é ok para o uso do dia a dia e que, na minha opinião, é um ponto negativo caso você utilize muito para jogos pesados, para gravações diretas e até mesmo para carregar alguma coisa ou outra mais pesada, ele vai demorar mais do que se fosse com uma memória 3.0, beleza? O segundo ponto negativo do Poco X3 é em relação às suas câmeras, tá? Se você pretende fazer gravações com ela sem utilizar ou um gimbal ou um tripé, ele não tem estabilização ótica de imagem. A estabilização ótica é quando a estabilização é dentro da lente, mas ele tem estabilização eletrônica, que é feito diretamente pelo software do aplicativo. Então o aplicativo ele tenta corrigir ali as distorções na hora que você está andando, coisa do tipo. Não é a mesma coisa de uma estabilização ótica, que não mexe na qualidade da imagem, não mexe em distorções, mas aí ainda assim é um ponto negativo. O Poco X3 ele não é um smartphone focado em câmeras, então dependendo do seu uso pode ser que não seja um ponto negativo tão importante, mas ainda assim é um ponto negativo que eu tenho que te falar que também você precisa saber antes de comprar ele. O próximo ponto negativo também é relativo às câmeras. O Poco X3 nas câmeras traseiras eu não tenho do que falar, mas já na câmera frontal dele, em relação à gravação, ela grava somente a 1080p a 30 frames, enquanto a traseira grava 4K a 30. Então a Xiaomi ela não colocou 4K na frontal e eu acho um vacilo isso, porque a câmera tem suporte, o processador tem suporte, então a Xiaomi ela meio que pecou nesse quesito. E para mim é um ponto negativo bem crucial, porque não custava nada a Xiaomi colocar um 4K aqui, enquanto smartphones na mesma faixa de preço têm 4K na frontal, principalmente da Samsung. Então aqui esse ponto negativo é bem relevante dependendo do seu uso
para o dia a dia do seu Poco X3. O próximo ponto negativo do Poco X3 depende muito do seu uso, tá? Mas é em relação ao chip. Eu já até tirei aqui a gavetinha e nós temos uma gaveta híbrida, tá? Vamos ver se vai focar. É uma gavetinha híbrida, então você vai ter que escolher um cartão de memória e um chip ou 2 chips. Infelizmente não é tripla, então dependendo do seu uso que você precise utilizar 2 cartões, sim, ou um cartão de memória, você vai ter que escolher um ou outro. Então assim, é um ponto negativo dependendo do tipo de usuário que vai comprar o Poco X3. Então, fique esperto que eu vou falar o próximo e último ponto negativo. O próximo e último ponto negativo é o seu preço. Mas calma lá, eu vou explicar. É o preço em relação a preço Brasil e preço China. O preço Brasil, ele está rodando em volta de R$2.000, mais ou menos. A versão de 128 GB está R$2.100, mais ou menos. Lá na China, a versão de 128 GB está R$1.400. Se você considerar que você vai pagar em torno de R$250 a R$300 de taxa, você pagaria lá na China ele R$1.700. Aqui no Brasil você vai pagar R$2.100. São R$400 de diferença, que talvez, se você colocar no lápis, não compensa você pagar toda essa diferença, levando em consideração que as compras da China não demoram mais 60 dias para chegar, 40 dias, está levando em torno de 20 a 30 dias. Então, se você não está com urgência de um smartphone, quer pegar um smartphone para ficar bastante tempo, talvez não compensa você comprar ele aqui no Brasil e gastar R$400, R$300 a mais por conta da pressa, tá? Então, assim, a pressa é inimiga da perfeição, ou até mesmo do seu bolso, né? Se a gente for ver. Então, esse é o quinto e último ponto negativo do Poco X3. E caso você queira comprar ele assim mesmo aqui no Brasil e quiser ajudar o canal, vou deixar o link na descrição. Sempre rola uma promoção bacana lá no grupo de 1.900 e pouquinho na versão de 128 GB, que aí diminui mais ainda essa diferença entre China e Brasil. Então eu recomendo você entrar no grupo de ofertas para você sempre estar acompanhando e direto tá aparecendo ele lá, principalmente em época de Black Friday, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Me segue no Instagram que está passando aqui do lado para você não perder as novidades e também sorteios que a gente faz lá no Instagram, totalmente gratuito para todos que me seguem, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.